A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Pois é, meus amigos do Futebol em Rede, hoje Futebol em Rede entrevista, mais um grande convidado do nosso Frederico Batalha, o nosso coordenador sem pasta. Futebol em Rede, venha pra rede você também. A gente vai falar hoje aqui com um cara que jogava na defesa, mas que atacava muito, chegava na rede também. Como não? Tem história para contar, jogou em grandes clubes do futebol paulista, do futebol brasileiro, e está conosco para falar um pouquinho de futebol. Afinal, esse programa realmente é para discutir futebol, falar de história e quem tem história para contar. Certo, meu caro Fábio Seródio? Tudo bem com você? Certo, um grande abraço para você, um abraço para vocês que acompanham o Futebol em Rede Entrevistas. Vocês já estão vendo na tela um inconfundível índio, lateral do Santos, do Palmeiras, do Flamengo, de tantas equipes boas, ele que fez história no futebol brasileiro. Na verdade, muita gente nem sabe, mas o nome do índio é Rubens Barbosa Souza. E a primeira coisa que ele vai desvendar nesse programa é onde fica a cidade de Almeria, Minas Gerais, que nem no meu mapa eu consegui encontrar, viu, Quartarolo? E aí, Índio, tudo bem? Obrigado por participar. Tá tudo bem com você? Conta onde fica Almeria, Índio. Legal, uma alegria também falar com vocês. É sempre bom a gente reviver, né, os bons momentos que eu vivi na carreira. Mas, assim, eu só vou fazer uma correção. É Almenara, o nome da cidade. Por isso que eu não achava. O meu GPS estava errado. Eu vou fazer a segunda correção, porque Almenara, na verdade, foi onde eu nasci, é lógico, né? Foi onde eu me registrei, mas você sabe que, como, né, a gente veio lá daquelas cidades assim, aquela cidade pequena do interior de Minas, né? Papai e mamãe ali tentando a sorte. Eu cheguei, hoje eu tenho 53 anos, eu cheguei aqui em São Paulo com 5 aninhos. Agora, saindo dessa cidade, pensa, assim, não tinha cartório, mas a cidade realmente que eu nasci, eu vou fazer essa correção, é Mata Verde. Ela é perto de Almenara. O que acontece? Olha só, o cartório era em Almenara, só que eu nasci em Mata Verde. Papai pegou o ônibus, me levou até Almenara e lá eu registrei. Mas um abraço, pessoal de Mata Verde, se alguém estiver ouvindo, eu não poderia deixar de fazer essa correção. Mas é norte de Minas. Um abraço. Valeu, Índio. Só uma coisinha, né? É que o Fábio Seródio é um cara internacional, ele botou você na Espanha, em Almeria. Mas você merece, que você realmente foi um jogador muito importante. Ô, Índio, você está muito bem fisicamente. Só uma coisinha. O cara tem o apelido de Índio, não é à toa. Nasceu em Mata Verde. É verdade. Agora, a gente estava vendo o Índio aqui, você que está nos acompanhando aqui no Futebol em Rede Entrevista, é a mesma carinha do Índio que eu entrevistava do Palmeiras, do Santos, do Flamengo. Você não envelhece, não? Está tomando alguma coisa diferente aí para não envelhecer, Índio? É que a vida tem me feito muito bem, graças a Deus. Eu, assim, depois que parei de jogar, né? É claro que a gente dá uma escondida, né? Principalmente por ser índio, né? Então a gente fica meio escondido. Mas, assim, é uma condição, assim, muito especial depois que eu parei de jogar, né? Por causa da bronquite. Eu tive bronquite quando eu estava no Goiás ainda, né? Já ali com meus 29, 30 anos. Quando eu cheguei no Atlético também eu tive essa dificuldade, os remédios, na verdade, não era suficiente, a dosagem que liberava, né? E eu, com medo de cair no antidoping, eu tive que parar de jogar. Depois que eu parei de jogar, eu sempre me cuidei, sempre fiz minhas corridinhas. Uma hora eu estou no veterano do Santos, uma hora eu estou no veterano do Palmeiras. Eu acho que o mais importante foi que eu mantive aquela rotina, né? Mantive aquela rotina dos bons cuidados, né, que o atleta tem. Então, fica aqui a mensagem para os meus amigos ex-atletas gordinhos. Vamos se cuidar, rapaziada. Tá vendo só, Seródio? Viu? Esse é o Índio. Além de tudo, simpático, o jogador de futebol, um cara alegre, um cara descontraído, um cara que deixou alegria por onde passou. Agora, Índio,
Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de ter que parar o futebol por causa da bronquite, porque até certo ponto isso não é uma coisa tão normal no futebol. Como que você chegou a essa decisão? Você conversou com alguém? Você tomou essa decisão de parar, né, com orientação de alguém? Por favor, explica um pouco melhor isso para a gente. Então, é que, assim, foi, assim, um caso um pouco raro, né? Até porque, assim, a maioria do pessoal geralmente tem bronquite desde criança. Mas aí, assim, no meu caso, eu já estava ali com 29 para 30 anos. Eu lembro que foi um jogo Goiás e Inter, Campeonato Brasileiro de 97, lá no Sul. Eu lembro que eu estava concentrado, aí eu vinha um pouco gripado na semana e tal, né? Só que aí eu acordei, assim, me sinto com mal-estar, não dormi à noite, fiquei meio preocupado e o peito chiava muito. Então, nessa condição clínica que eu estava, o médico ficou um pouco assustado, deu uns remédios e tal. Eu tentei jogar por 10 ou 15 minutos. E aí, eu era um jogador acostumado a correr. Peço para sair com 10, 15 minutos, ficou todo mundo assustado. E aí nós tentamos fazer, né, depois desse ocorrido, eles detectaram, né, eu fiz vários exames, o pessoal do Goiás deu a maior assistência, entendeu? Mas assim, a condição da dosagem, para resumir, a condição da dosagem que a CBF, na ocasião, liberava, era suficiente para me ter, assim, para me ficar bem, para combater, na verdade, a infecção. E os brônquios, né, que fica inflamados. E aí, o que acontecia? Eu tinha que subir essa dosagem de remédio, podia cair no DOP, aí o meu emocional ficou muito abatido. Então, né, eu ainda tentei, assim, uma condição, assim, eu tinha um contrato ainda de 1 ano para conversar, eu tive essa transferência depois para o Atlético Mineiro, e eu cheguei lá também, eles deram maior assistência, eu conversei com os especialistas, mas foi muito difícil porque eu estava numa condição emocional, assim, um pouco abatida, abalada, porque, eu não queria, né, ter esse problema do doping. E aí não foi uma coisa conversada com alguém, foi mais conversada aqui em casa. Eu achei que era o momento, eu não queria, de repente, ter uma notícia para a família, o índio caiu no doping, o que foi? Eu que tive uma carreira, como se diz, onde eu sempre priorizei, assim, a gente procurou fazer o melhor e fazer, assim, com muita honestidade, então, essa coisa de mexer no caráter mexeu comigo. Eu falei, eu não posso cair no doping, final de carreira, depois que eu fiz tudo isso, e aí, o que eu vou explicar lá em Mata Verde, lá em Almenara, como que vai ser, como que essa notícia vai chegar lá? E eu preferi parar de jogar aos 31 anos. Então, foi mais ou menos o ocorrido. Então, ainda sobre isso, né? O Fábio Seródio, desliga o celular, deixa no vibracal, que ele não toca mais, tá, Seródio? O cara vai fazer entrevista e deixa o celular ligado. Que coisa, hein, Índio? Agora, Índio, o negócio é o seguinte, você hoje está curado, está totalmente recuperado, não ficou sequela nenhuma? Graças a Deus. Eu faço um tratamento hoje com o Dr. Rodrigo, lá no Tatuapé, um pneumologista que tem dado uma assistência muito boa. E, complementando, assim, eu queria agradecer ele por toda a assistência, porque 20 dias atrás eu contrariei o vírus, eu peguei o Covid, eu fui infectado e eu tive uma assistência muito legal, tive alguns sintomas leves, eu e a minha esposa. O doutor Rodrigo, lá no Tatuapé, uma benção, um cara que nos ajudou muito. Mas, assim, é uma condição diferente, né? Você ter esse tipo de doença hoje, porque hoje tem vários tratamentos. Graças a Deus, até aqui não tenho tido problema nenhum. Hoje eu tomo um remédio que na verdade, ele me devolveu a vida normal, já faz aí uns 10, 12 anos que eu tomo esse remédio diariamente, né? Inclusive, eu faço parte do grupo de risco, né? Porque a bronquite é um problema respiratório, mas graças a Deus estou muito bem e estou aqui com vocês, é melhor ainda. Eu fico feliz que você tenha superado esse probleminha aí, você é um cara muito legal. Aliás, Índio, se a gente olhar para a tua história, você é um cara que já começou dando certo
com a camisa do Nacional numa Copa São Paulo. Jogou no Santos com jogadores importantes, como, por exemplo, o Sérgio Guedes, que a gente já entrevistou aqui, César Sampaio, Serginho Chulapa, Paulinho McLaren, o Edinho, filho do rei, e até o ídolo do Quartarolo. O Quartarolo tem um grande ídolo na história do Santos, que é o japonês Kazu. Você jogou com todos esses caras, né? Eu sou mais um índio. É verdade, eu peguei o Kazu, sim, lá no Santos. Essa turma aí, esse pessoal aí, César Sampaio, Sérgio Guedes, Chulapa, eles foram, assim, de uma importância quando eu cheguei na Vila, porque, você sai de uma segunda divisão, né? Eu, assim, desmerecendo o Nacional, mas é um outro patamar na época, né? E a gente sempre torceu para o Nacional dar um salto, né? Que está aqui em São Paulo, clube perto, mas, fica ali patinando. E quando eu cheguei no Santos, eu encontrei Serginho Chulapa, Sérgio Goleiro Guedes, César Sampaio, Paulinho McLaren, olha só, Paulinho McLaren tinha acabado de ser artilheiro no time do interior ali, foi contratado um semestre antes. Tuico, não sei se vocês lembram. Tuico, ponta esquerda, Paulo Leme. Então, eu gosto muito de falar desse pessoal, que, assim, eles são um pouco mais, assim, não são tão comentados, mas o vestiário que a gente tinha no Santos era muito... Eu acho que foi por isso que tudo deu certo lá, apesar da gente não ter tido muitas... Assim, não ter tido alguns títulos, mas a gente participou numa transição, uma época que hoje a torcida reconhece, eu recebo muitos convites, assim, para ser homenageado. Assim, hoje eu tenho assim, o prazer de passar lá no CT, dar a volta no CT da Vila e ter a minha imagem lá no muro, né, fazendo parte da galeria dos grandes jogadores. Isso, para mim, é um reconhecimento que não tem palavras, então eu só tenho gratidão pelo tempo que passei no Santos. Agora, no Nacional, assim, realmente, a gente foi campeão da Copa São Paulo em 88, naquele time tinha o Mil, o Simão da Portuguesa Volante, era o nosso meio-campista ali pegando, e foi muito importante para o início da minha carreira aquele título. O Índio, o negócio é o seguinte, você foi jogar no meu Santos, eu sou santista, o Fábio já disse, né? Na verdade, o meu maior ídolo no Santos é um jogador um pouco melhor que o Kazu, é um tal de Pelé, que jogava mais ou menos. Mas eu tenho grande respeito por você, por todos eles que passaram por lá. Esse aí não vamos discutir, né? O negócio é o seguinte, Índio, dizem que o Santos tem o DNA ofensivo. Você era lateral, é claro, mas você era um lateral moderno naquela época. Se jogasse hoje, eu falar que você é moderno, né? Você atacava, você jogava muito bem futebol, você tinha um bom passe, você batia bem na bola, tinha bons cruzamentos. É verdade que quando o cara chega no Santos, ele já é avisado, ó, aqui tem que atacar. Ou isso é uma lenda? Então, eu posso te dizer que, assim, eu passei em outros vestiários, assim, com todo respeito, sabe, assim, ao Flamengo, que eu tive um tempo lá, ao Palmeiras, que eu tive um tempo lá. Eu passei no Goiás, fiz também um baita trabalho, sou muito, assim, grato também pelo tempo que eu passei no Goiás. O Atlético Mineiro tem uma torcida especial, fantástica. Eu sabia, assim, eu peguei ali o final da década de 90 no Atlético Mineiro, eu sabia que o Atlético não ia ficar do jeito que estava, né? Umas dificuldades de estrutura, de salário, né? Uma dificuldade administrativa que eu vivi no Atlético também, eu sabia que o Atlético podia, com aquela torcida, eu falei, não é possível esse time ficar do jeito que está, né? Mas agora eu vou te falar, o horário do Santos é especial. A Vila Belmiro, assim, eu participei de muitos grupos. O time que eu joguei no Palmeiras era Rivaldo, era Amaral, Miller, Edilson, Cafu, Antônio Carlos, Roberto Carlos, Edmundo. Mas, assim, o ambiente, assim, essa condição de jogo, a alegria de você, sabe, de ir para um jogo, você descer o túnel, você encontrar ali no túnel, antes de subir, né, para o vestiário, a Vila Belmiro não tem igual.
É um dos melhores vestiários que eu passei. Olha, parece que assim é um casamento, né? É um casamento entre o futebol e o Santos Futebol Clube. É impressionante a ligação que eles têm. Eles respiram. É um time que não tem outra conotação esportiva, não tem uma outra modalidade que você fala, o Santos. Falou no Santos, você está falando de uma modalidade especial, que é o futebol. E essa condição de jogo, de atacar, de buscar, isso aí assim, é o respeito ao adversário, entendeu? Você vê que, às vezes, olha, o time do Santos hoje é um time limitado, mas é um time que, na hora que dá uns 2, 3 minutos ali, que eles começam a jogar, é diferente. Eu posso dizer que, assim, pelo que eu vivi, pelo que eu conheci, é diferente. O Santos é diferente nessa condição de jogar para frente, de buscar o jogo, de não se entregar, e foi maravilhoso. Vários jogos nós, às vezes, saíamos perdendo e a gente conseguia, às vezes, recursos para conseguir resultados positivos. Então, o Santos é diferente nesse sentido. Aliás, né, Quartarolo, com ambiente, com jogadores como Serginho Chulapa, Paulinho McLaren, até o César Sampaio, que pese ele ter uma vida mais regrada, religiosa. Não, mas na época ele não era tão religioso. Quer dizer, o ambiente devia ser mesmo descontraído, sem contar com o Caju ali no meio. Aliás, Índio, uma curiosidade da minha parte. Naqueles amigos secretos de final do ano, alguém te deu um tacape, um arco e flecha, alguma coisa nesse sentido? Ai, meu Deus. Você sabe que eu vivi uma condição assim diferente, uma condição muito legal no Santos, que eu peguei o final de carreira do Chulapa como jogador. Olha só, participei dos últimos jogos do Negrão como jogador. E ainda tive o privilégio de pegar ele, assim, de tá no plantel e ser um dos mais experientes na época, assim, até saiu uma matéria, né, no jornal, que eu era o porta-voz do Chulapa como treinador. É um carisma, é um carinho. E aí o Chulapa, na época, ele tinha a cultura dele, né, de carnaval, essas coisas, Casa Verde, você já conhece. E eu estava vendo assim, num grupo, na época, acho que era eu, essa turma aí, César Sampaio, Paulinho, Marcelo Veiga, Almir, Axel, realmente a gente tinha uma turma de amigos que até hoje a gente, quando se encontra, é diferente. E terminou o treino, né, assim, na época de carnaval, eu não vou falar do fim de ano, que fim de ano era festa, mas no carnaval, a hora que eu olhei, assim, no meu armário, eu falei, pô, mas o meu uniforme não tá, o que tá? Aí eu olhei, ali tinha umas coisas diferentes, era a minha fantasia. Chulapa botou lá dentro do meu armário. Aí ele passou por mim e falou, não vai faltar, hein? E você não faltou. Como que vai faltar? Como? Aí a gente desfilou na época no Camisa Verde e Branco, acho que foi a minha primeira e única experiência lá na inauguração do Sambódromo hoje. O Chulapa, assim, muitas histórias vivemos, e foi um cara que me ajudou e me ensinou, entendeu? E era muito bom. Ô Índio, quem era o técnico na época? Não estou lembrado aqui. Pepe. José Figura, hein? Gente finíssima. O seu Pepe, assim, ele também foi um treinador que assim, me recepcionou, que aprovou a minha contratação do Nacional na época. Fizeram ali uma tabelinha, né? Porque antigamente não tinha, pô, eu jogando uma segunda divisão, vamos falar, como que eu fui parar no Santos? Como que é isso, né? Porque não tinha hoje o WhatsApp, não tinha essa facilidade. E na intermediária, o campeonato que eu jogava nacional, só passava dois jogos, né? Só que o Clodoaldo era o comentarista.
na TV Cultura. Passava 2 jogos da Intermediária, às vezes. E eu lembro que terminou o ano, a Luísa veio conversar comigo e tal, né? Mas ele não falou nada para mim. Só que ele já estava fazendo ali uma conversa com o Clodoaldo, né? O Clodoaldo convenceu o seu Pepe. Porque o Santos, na época, começando em 90, estava fazendo uma reformulação, chegou quase 20, 30 jogadores, porque processo a diretoria fazendo ali o seu laboratório, né? E nessa condição conversou o Clodoaldo, né? O Aloísio Clodoaldo, nossa, traz o Índio, lateralzinho, tal, não sei o que tem, nossa, foi. E o Aloísio, quase com 40 anos, foi quase artilheiro lá no Nacional, que ele era o nosso atacante. E eu, só bola na cabeça do Aloísio. Aí o Aloísio, nessa conversa com ele, seu Pepe falou, não, vamos experimentar, vamos trazer, o garoto é novo e tal. Aí o Clodoaldo também, né? Deu esse positivo, deu boas referências também, disse que porque tinha comentado 2 jogos que eu tinha ido muito bem. E aí aconteceu, 90, na verdade, eu realizei um sonho de criança, entrando na Vila Belmiro, porque, né, a gente sabe que, não sei, hoje de cada 10 que nasce, 5 quer ser jogador, mas antigamente de cada 10 que nascia, 10 queria ser jogador. E eu estava nessa estatística. Então, mais ou menos assim que aconteceu a minha chegada. Então, sou muito grato ao Chulapa, ao seu Pepe, que foi um treinador muito, muito assim, importante, tirou aquela condição, né, aquela volúpia da segunda divisão, que eu queria morder o brado quando eu cheguei e tal. Aí ele foi ajustando o Índio. Índio, tira essa flecha, pega mais leve aqui, deu tudo certo, graças a Deus. Aliás, Quartarolo, o Índio tem os caras que indicam, eles são fortes. Por exemplo, quando ele foi indicado pelo Palmeiras, ele estava num projeto de um professor que ia fazer um projeto mais longo, entendeu? Aí ele chegou e o projeto caiu. O Vanderlei foi embora. O projeto voou para o Rio. Voou para o Rio. Pô, que projeto é esse? Te enganaram, Índio? Não, rapaz, você sabe que assim, o Luxemburgo, o pessoal do Santos na época, já tinha aquela condição, né, do Sampaio ter ido para o Palmeiras, acabou dando super certo. O Palmeiras também vinha com uma dificuldade na lateral direita e tal, e aí eu precisando daquela negociação, né, porque lá na Vila a condição financeira era difícil, e aí foi onde aconteceu, né, a minha contratação, assim, uma indicação do Luxemburgo na época. Só que aí o Luxemburgo, quando acho que teve lá uma situação com o pessoal do Flamengo e acabou indo para o Flamengo, eu joguei o ano de 95 no Palmeiras. Eu cheguei numa condição do Palmeiras ter ganhado tudo, 93, 94, e 95 os caras, a gente demorou, na verdade, celebrou. E aí voltou de novo em 96, só que aí eu já estou no Flamengo, mas foi muito boa também a passagem no Palmeiras. Eu não sei se vocês sabem, eu joguei no Dente de Leite do Palmeiras, onde eu dei os meus primeiros chutes com 12, 13, 14, 15, 16 anos. Eu participei do projeto categorias de base, categoria B, era o Palmeiras B na época que tinha esse projeto, e aí não deu para me dar sequência no Palmeiras. Depois do Palmeiras eu fui para o Nacional no Juvenil, joguei no Juvenil do Nacional, passei 6 anos no Nacional, fui para o Santos, fiquei 5 anos no Santos e voltei ao Palmeiras. Voltei no Palmeiras, lá estava o Panza. Vocês, não sei se vocês lembram, o seu Panza era que limpava a chuteira, um velhinho que limpava a chuteira, ficava sentadinho ali na frente. Você entrava no vestiário do CT, ele já estava ali do lado mexendo na chuteira. Ele era o mesmo da época que eu joguei lá no Dente de Leite. Quando eu entrei no vestiário, eu olhei para ele, aí ele falou assim, você voltou, né? Que legal. Legal. E até legal. Justifica, viu, Quartarolo? Legal. Ele tem muitas fotos. O Índio tem uma série de fotos
No Palmeiras, recebendo o prêmio das mãos do Paulo Nobre, que era presidente na época, recebendo ex-jogadores importantes do Palmeiras junto com ele, está explicado. Na verdade, o índio que nasceu em Mata Verde saiu da Mata Verde para o Palmeiras, entendeu? Que é o Verdão, que é o Verdão. É, Verdão. Agora, o índio, o negócio é o seguinte, na época, né, o lateral tinha muito lateral. Você chegou para o lugar era no Cafu tinha ido embora, o Palmeiras revelava tanta gente também, tinha grandes jogadores, mesmo no Flamengo, né? Hoje há uma seca de lateral por aí. Você viu que a seleção brasileira está procurando um lateral, né? Depois que parou o Daniel Alves, que agora quer ser meia. Porque lateral vai e volta, cansa muito. O Daniel já percebeu que no meio corre menos. Você está vendo algum lateral surgindo aí para o futebol brasileiro ou realmente está muito difícil? Tá difícil. Já tem alguns tempos aí que a gente vê, por exemplo, sai de Cafu, vai para o Daniel Alves, depois agora é um Deus nos acuda para encontrar alguém. Danilo jogou ontem, eu assisti boa parte do jogo, mas eu acho que a característica do lateral mudou um pouco hoje, entendeu? Eu não sei, né? Pelo menos na minha ocasião. Também eu penso que vai da condição técnica de cada um, então eu tinha muita liberdade. Os treinadores, a maioria, né, eles não ficavam tão assim, refém do sistema de jogo. Quantas vezes a gente tinha algumas dificuldades que a gente vivia durante a partida, que a gente falava, esse esquema aqui não vai dar, nós vamos mudar. O próprio treinador, assim, eu peguei seu pé, porque às vezes falava, pessoal, se tiver que... O próprio Antônio Lopes, Pareço de Macedo, Geninho, deixava o jogador numa condição, assim, muito, muito liberal de tomar algumas atitudes, e eu vejo que hoje os laterais, às vezes eles ficam um pouco, assim, refém desse sistema de jogo que a gente vê, e aí, tipo, assim, fica presa muito fácil, porque se você tem um lateral que só vai pelo meio, você vai falar, vou bloquear o meio, beleza. Você tem um lateral que só joga na linha, né? Lá embaixo, na linha de lateral. Então, eu não vejo essa mudança, essa alternativa, assim, sabe, essa variação que a gente tinha de vai por dentro, eu vou por fora. Quantas vezes, quantos gols eu não fiz cruzamento lá do fundo, lá do meio, ia lá perto da linha. Então, isso aí, graças a Deus, eu sempre tive, assim, eu tive um privilégio de ter uma condição física, assim, que me ajudava nesse sentido. Mas quando eu cheguei no Goiás, eu cheguei porque eu falava, eu acho que o meu histórico, né, olha só que interessante, o meu histórico de lateral ofensivo que ajudou. Mas eu conversando com alguns pessoal da comissão técnica, eles falaram, não, Índio, é o contrário. A gente te trouxe aqui por causa da sua responsabilidade na hora de marcar também. Eu falei, pô, que legal, porque em outros clubes eu havia passado por causa desse DNA ofensivo, né? Que eu herdei, assim, na condição, né? Mas eu vejo que hoje a gente tem muita dificuldade. Eu posso dizer para você que eu estava até satisfeito com o Rafinha no Flamengo, achava que ele vinha fazendo um bom trabalho, já foi embora, e agora a gente precisa achar, eu acho que o São Paulo tem dificuldade, né? O Santos tem o Pará, que já saiu, voltou, né? Que não conseguiu encaixar alguém, a gente vê que o Corinthians é um dos que tem um lateral que, de repente, que é um dos times que tem um lateral identificado com o clube, que é o Fagner. Então, é o único time aqui em São Paulo, não sei, no Brasil, que tem um lateral que é identificado com o clube. Lá no Flamengo, a gente tinha o Rafinha, que estava começando, já saiu. No Grêmio, ninguém sabe quem é o lateral. No Cruzeiro, muito menos. No Internacional, a gente está tentando descobrir. Então, eu acho que a gente precisa fazer um trabalho melhor na categoria de base, tentar fazer aí um simpósio da CBF, a CBF cobrar dos profissionais da categoria de base e perguntar para eles o que está acontecendo que não surge mais lateral. Essa pergunta tem que ser feita para o pessoal que trabalha na base.
E aí, quem sabe, né? Mexendo lá, a gente possa ter vários índios, né? Possa retomar, ter vários Cafu, vários Jorge, né? Pimentel, Luiz Carlos Vinha. Então, Carlos Alberto Torres, jogadores que resolviam, eram laterais que resolviam. Hoje os laterais compõem elenco. Pior que é verdade. É verdade. Agora, Índio, você foi campeão no Flamengo. Você foi campeão carioca com a camisa do Flamengo. Fez parte do elenco campeão carioca. Porque, se eu não me engano, o técnico seu foi o Joel Santana. Acho que você jogou com o Romário, com o Sávio. O Joel Santana era o treinador? Se for, conta alguma historinha legal do Joel Santana pra gente. O Joel, ele assim, ele tinha mais ou menos aquela filosofia do treinador assim de conseguir conquistar o grupo, e ele conquistava, ele tinha um jeito assim, ele tinha um carisma também nesse sentido. Era um treinador que era bom na prancheta. Foi assim, o seu Pepe era muito bom, o seu Pepe no quadro. Botava uma lousa, ele desenhava ali com o giz dele, legal e tal, mas na prancheta o Joel era brincadeira. Ele botava ali os esquemas dele, baixinho, baixinho, você vai aqui, fulano, o Sávio, ele não conseguia. Índio, ó, hoje é o seguinte, Índio, pelo amor de Deus, ajuda nós lá atrás. Comeu muito churrasco com ele, não? Então, não tive tempo. Não tive tempo porque eu fiquei muito tempo no Flamengo. Eu fiz assim uma temporada assim de poucos jogos. Aí teve uma condição no Guarani. Guarani precisando. O Guarani estava aqui em São Paulo quase caindo e estava vindo um monte de jogador para o Guarani, né? O Bertuzini tinha uma entrada muito boa, uma relação ótima lá no Flamengo e vinha. Fábio Augusto, Djalminha jogou aqui no Guarani. Na época até o Aloysio Chulapa, o atacante que jogou no São Paulo, também veio para o Guarani na época. E eu joguei pouco tempo no Flamengo. Mas, assim, o Joel Santana, eu acho que na época ele não deu o tempo que eu precisava, um pouquinho mais de tempo para me explodir com a camisa do Flamengo. Eu cheguei no Flamengo com uma vontade, eu cheguei no Flamengo com uma disposição assim de falar, olha, eu estou aqui no Rio, eu quero ficar aqui. E eu não era um jogador, pode ser, assim, eu não era um jogador de ficar pulando de clube em clube. Eu gostava de me identificar, eu falei, pô, eu estava buscando fazer em outro clube o que eu fiz no Santos. Mas aí faltou um pouco mais de paciência, eu acho. O Joel pintou uma negociação, uma oportunidade na época para o Flamengo, com relação ao Zé Maria, que estava na Europa, e o Flamengo, naquela condição de trazer jogador, já tinha trazido o Romário, então começou o Flamengo que iniciou esse regresso, né, de alguns jogadores que estavam fora, e aí, por causa disso, acho que não deu muito certo, mas foi um treinador que me ajudou muito na condição ali de desenho tático, aquela pranchetinha dele, eu lembro muito bem. Não deu para a gente pegar um carnaval junto, mas eu tenho um carinho especial pelo Joel também. A minha última pergunta, eu sei que a gente ficaria aqui conversando com você o dia inteiro. Você é uma pessoa realmente muito simpática, foi um ótimo jogador de futebol, Índio. E você falou do Joel Santana, e eu acho que às vezes aqui no Brasil, a gente fica estigmatizando algumas pessoas, né? Porque todo mundo trata o Joel Santana como um bonachão. E você falou da prancheta. E todo mundo gozava a prancheta do Joel. Prancheta. Só que hoje todo técnico usa o computador, usa o celular, que nada mais é do que uma prancheta, certo? Ele usava o que ele tinha na época. E o Joel sempre foi um cara muito inteligente para unir grupo. Aliás, foi um técnico vencedor. É legal você falar isso, porque você falou do Pepe também. O Pepe também, muita gente respeita o Pepe como um jogador extraordinário que foi. Era Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. O cara que jogou nesse ataque está no céu. Agora, como treinador, os caras falavam, ele só tem sorte. E não é assim, né, Índio? Esses caras, eles conhecem muito o futebol profundamente. Você acabou de falar um negócio do Joel, eu já conversei com o Joel sobre futebol. E quando eu falo isso, os caras falam, Joel Santana. Aí vem qualquer gringo aí, põe uma pranchetinha, a gente fala, nossa, que moderno. Ou seja, o Joel era moderno antes da modernidade, certo? Pois é.
Pois é. Então, o que que acontece? Aqui, às vezes, assim, aqui no Brasil, a gente, às vezes, descaracteriza um pouco, né, assim, do trabalho que os treinadores fazem. Aqui no Brasil, quer dizer, a imprensa no geral, até o próprio clube, às vezes tem treinador que, pô, dá um tempo. Quantas vezes eu mesmo fiquei 5 anos no Santos, às vezes o Geninho, o próprio seu Pepe mesmo, estava com uma e os resultados não vinham. A gente conversava, nós, os jogadores, não, meu, nós temos que esperar que vai dar certo, né? Esse treinador aí, assim, um pouco mais de tempo. Então, assim, eu acho que fica, né? Fica a gente vê, parece que é uma cultura que a condição do futebol tem aqui no Brasil, que não dá essa valorização que os treinadores precisam. Tanto é que o treinador, ele é um profissional que tem poucas garantias, né? Agora que a gente vê a CBF colocando algumas condições aí para o treinador não ficar pulando de clube em clube, mas isso aí foi agora. Então, esses treinadores vêm aí numa luta constante, e são treinadores que pegam estrutura difícil, elenco, não pode contratar, nós está vendo aí, o Santos, não tinha campo para treinar, entendeu? E aí, o que acontece? No final de semana, é clássico. É um Corinthians e Palmeiras, é um Santos e São Paulo, e eles têm que dar conta. Então, o europeu, o bom, eu acho assim, o bom falou a condição de futebol que a gente tem, assim, a percepção que esses treinadores têm, a condição. Hoje eu vejo assim, uma coisa que me revolta, o patrocinador interferiu. Não tem que interferir nada. Se a gente coloca assim os treinadores, às vezes, e tira, e consegue assim, como se fala, não olhar profundamente, não reconhecer que esses caras trouxeram o futebol brasileiro até aqui com dificuldades. Hoje os caras lá no Liverpool, Real Madrid, Barcelona, o que eles falam, o cara busca, o treinador vai lá. Não tem um, mas tem um outro que é igual, aqui é diferente, ó. Tá aqui, nós não conseguimos, vai lá, Cuca resolve, que é o exemplo, e tá lá, vem fazendo um trabalho, vem procurando fazer o que dá, e com a gente, na minha época, era a mesma coisa. Eu costumo dizer que eu joguei futebol na época que se jogava em cima da dor. Nós jogávamos em cima da dificuldade. Nós jogávamos em cima de uma condição que eu mesmo falava para os caras, minha condição não é estrutura. A minha condição, eu falava para eles, eu não tenho medo de jogar com um time que tem mais estrutura que a minha. Eu tenho medo de jogar com jogadores que têm mais vontade que eu. Aí vai ser difícil para mim. Então, essa era a espera que a gente dava. Era esse ambiente, né? E eu acho que essa condição os treinadores faziam muito bem, não sei como que eles estão fazendo hoje, de colocar esse espírito dentro, conscientizar o jogador de que, olha, deixa eu te falar, isso aqui é um prato de comida. Isso aqui, a gente falava, eu falava no vestiário, eu falava, foi tudo muito legal aqui no Palmeiras. Eu cheguei no Palmeiras, uma baita estrutura e tal, Parmalat. Eu falei, Parmalat, tudo e tal. Mas se a gente não morder a orelha dos caras, vai ser difícil. Se a gente ficar rotulando só, fiz uma semana, eu fiz. Às vezes a gente vê o treinador hoje, assim, às vezes, eu fiz uma excelente semana. Mas eu pensava comigo assim, olha, fizemos uma excelente semana, mas se a hora que o juiz apitar, se a gente não acordar, amigo... Então, hoje eu tenho, assim, eu sou muito grato pelo que esses treinadores me ajudaram na época e fico feliz quando surgem, assim, novas promessas aí, igual o Thiago, que não deu certo aí no Corinthians, uns amigos meus aí que deram certo como treinador. Então, são caras espetaculares. Eles vêm trabalhando numa dificuldade, e vocês sabem disso. O futebol no Brasil sempre foi precário. A gente sempre perdeu para a Europa.
e vamos perder estruturalmente, mas é aqui que eles vêm buscar, é aqui que eles vêm buscar, é aqui que está o irreverente, o criativo, né? É aqui que está. Tomara que continue, né? Tomara. Aliás, é aqui que a gente consegue encontrar em Mata Verde, né? É Mata Verde no lugar? Mata Verde. Um índio tão bom que nem esse, viu? Oh, cara, eu gostei, Quartarolo, da definição Mike Tyson dele. Tem que entrar e morder a orelha do adversário. Ele Hollywood que se cuide. Índio, a gente está muito feliz de rever você. Você é um cara do bem, um cara que passou pelo futebol e deixou saudade por tudo aquilo que você fez tecnicamente e pela pessoa que você é. Obrigado de coração por atender a gente e a gente torce e muito por você, viu, Índio? Eu estou disponível. Foi uma alegria estar com vocês, Quartarolo. Batalha, o Fred, né? O Fred que entrou em contato, Frederico, né? Então, assim, porque, assim, como que se fala? Ter a oportunidade, né, de trazer a memória, né? Não sei se tem alguns torcedores aí, de repente, me ouvindo, mas a gente trazer a memória, essa condição hoje, através dessa tecnologia, eu fico muito feliz. É uma alegria e é muito especial estar falando com você. Você está ainda aqui você está em Pirituba? Mora ainda em Pirituba? Isso mesmo, eu estou aqui em Pirituba. A hora que você for para Campinas, passa aqui tomar um café. Você ainda tem, a escolinha de futebol você ainda tem, Índio? A escolinha de futebol você ainda tem, não? Então, eu trabalhei, depois que eu parei, eu trabalhei uns 10, 12 anos com escola de futebol, aqui mesmo em Pirituba, e hoje eu sou supervisor de esportes, eu me formei, né, na faculdade, hoje eu sou formado em Educação Física, eu sou supervisor de esportes nessa gestão do Dória, lá na subprefeitura de Perus, e faço um trabalho lá. Como eu sou supervisor de esportes do bairro, eu estou envolvido com os projetos de escolinha lá de Perus e ao mesmo tempo, né, a gente também tem todo meio, né, e a gente torce para que, né, o Bruno Covas, junto com o pessoal dele lá, possa fazer uma boa campanha aí, junto com o Fábio Riva, o vereador aqui, que tem um projeto lindo aqui em Pirituba, para que tudo dê certo. Índio, fiquei muito feliz em te ver. Então, nós estamos próximos, somos vizinhos. A zona pobre da cidade, né? A zona norte. Eu moro aqui na freguesia do nego, do ladinho do Pirituba. Depois vocês me mandam o mapa, tá? A gente manda. Um e o outro, tá bom. O Fábio Serol disse que eu moro longe dele, ele acho que é o centro do mundo. Eu moro perto do Índio, rapaz. Índio, um abraço, obrigado. Você foi um jogador muito importante. Eu te entrevistei várias vezes da Jovem Pan, o Seródio também. Você como jogador do Santos, do Palmeiras. Eu tava lá, A gente sempre teve um conhecimento. Tava mesmo. Teve tantas amizades, né? O Serginho Chulapa outro dia falou com a gente, Sampaio até hoje é amigo da gente. Realmente, esse tipo de coisa é que faz com que a gente caminhe. E a pandemia está provando, né, Índio? Você que é um cara tão bom e tem um espírito tão legal, um coração tão bom, que esse tipo de coisa que não custa nada é o que faz falta hoje para a gente. Ou seja, um abraço, um beijo, chegar mais próximo das pessoas, é um aprendizado que nós estamos tendo. Índio, muito obrigado pela sua participação. Fiquei muito feliz em te rever e te rever bem. E bom trabalho com essa garotada que você começa a fazer no esporte e continua fazendo, é claro, e que é um métier nosso. É que nem nós, a gente não está mais em rádio, mas agora está em TV, essas coisas. A gente continua no meio. É o que a gente quer, né, Índio? É isso mesmo. É sempre bom a gente estar assim. Eu fico feliz porque eu tenho essa condição, né? A gente tem essa ferramenta hoje, né? Que é a tecnologia, para a gente rever os amigos, rever vocês, conversar das condições, né? Contemporâneas, também o que passou, então trazer a memória é muito gratificante, e com saúde, com cuidado, né? A gente está vivendo esse momento difícil, mas vamos superar, vamos procurar fazer o melhor. Uma hora vai passar isso aí, eu tenho certeza. Deus é bom e continua nos amando. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.
Obrigado, Valeu. Índio. Índio, lateral direito que foi do Santos, Nacional, Flamengo, Palmeiras, jogador histórico, teve no Goiás, Atlético Mineiro, participando conosco aqui, mais uma vez, um grande convidado no Futebol em Rede Entrevista. Vem pra rede você também. Essa entrevista foi do caramba. Um abraço, gente. Um abraço, obrigado a todos, principalmente a você, Índio, Fred Batalha, a todos aqueles que acompanham o Futebol em Rede Entrevista. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.